Para encerrarmos nossa tarde de palestras, passamos ao tema ESG. É possível? Desmistificar é preciso. Convidamos ao palco Rose Floriano, consultora em sustentabilidade, ESG e impacto positivo nos negócios, fundadora da Espirales Assessoria Empresarial. Oi. Você consegue abrir para mim? Sim, o passador e a luz. Eu estou quase sem voz. Bom, boa tarde. Muito obrigada a todos e a todas que estão aqui resistindo a essa tarde de hoje. Muito obrigada especialmente por isso. Obrigada ao convite do SEBRAE para fazer parte desse importante evento, né, fazendo parte da primeira conferência aqui da cidade, né, então, de um tema tão importante que é a saúde, sem a qual a gente não estaria aqui, né? Então, começando por aí, sendo gratos por isso. Eu sou a Rose Floriano, então sou consultora em ESG e também com muita pegada do impacto positivo. A gente falou de muitas temáticas aqui, mas tendo a saúde como sua centralidade. E eu vou falar um pouquinho, então, como que isso se conecta, né, à temática de ESG. E essa sopa de letrinha aí, mais uma para a gente colocar na pauta. Então, a gente traz o tema ESG nos pequenos negócios. É possível? Desmistificar é preciso. Então, quando a gente está falando aqui de pequenos negócios, a gente está falando de empreendedorismo. A gente está falando de intraempreendedorismo, que é como que nós, como pessoa física, também podemos fazer da pauta de ESG um modelo de vida, né? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui de como a gente pode mudar a mentalidade do CPF para trazer para o CNPJ. Porque não existe sustentabilidade sem a primeira tomada de consciência de nós como pessoa. Então, é esse um convite inicial que eu faço para vocês refletirem sobre isso. E antes eu pergunto aqui, quem já ouviu falar sobre ESG? Sobre Agenda 2030, desenvolvimento sustentável? Ok? Legal. E a gente vai fazer essas conexões e entender como que isso se relaciona com a saúde. Então, agradecendo aí quem está colocando esse evento em movimento. Mas antes eu gostaria de me descrever, até porque a gente vai ter pessoas escutando, né, o nosso evento. Então, como eu falei, eu sou Rose, eu sou uma mulher cisgênera, de pele branca, estou vestindo uma blusa de manga curta, um tom, sei lá, um begezinho, uma saia azul também trabalhada com tons beges, tenho cabelo crespos até o ombro e olhos negros, e estou vestindo também um óculos. Então, agradecemos aí essas instituições. Acho super importante trazer um pouco números, a gente já viu vários números aqui dos resultados do trabalho de cada uma das instituições que vieram aqui hoje, mas é importante a gente falar e entender as situações que levam a pauta de ESG a ser tão importante hoje em todas as organizações. E por que a gente tem que ver essa pauta como uma pauta transversal? Tá? Porque a gente está falando assim, no Brasil os problemas são enormes e necessitam de ações urgentes. O nosso Estado teve e continua tendo, né, vários problemas ambientais, né, de dimensão nunca vistas antes. E, infelizmente, se a gente não fizer nada, né, que são as questões climáticas, das mais variadas razões dos seus acontecimentos, as situações vão permanecer cada vez pior. Né? E a gente traz alguns números que relatam sobre isso. Né? A gente tem em várias regiões do país problemas de queimadas, a gente tem lixões que nem deveriam mais existir, né? Desde a Constituição da Política Nacional de Resíduos.
né? De 2010, a gente está falando de muito tempo que a gente ainda tem lixões a céu aberto, que tem tudo a ver com a temática que a gente está vendo aqui hoje, que é saúde. Né? A gente tem aqui, né, o Brasil, o quarto no mundo em emissões de gases poluentes. A gente acabou de ter uma COP, né, tratando dessas temáticas. A gente tem aqui um percentual muito baixo de reciclagem de produtos, ou seja, uma parte da economia poderia estar sendo movimentada com os resíduos que a gente gera. O Brasil é o 6º país que mais descarta plásticos no mar, a Amazônia registra... Ou seja, são vários os problemas. Né? Então, a gente fala também de esgoto a céu aberto. E quando a gente fala de saneamento, de falta de saneamento, a gente está falando de problemas ambientais que se conectam diretamente com problemas sociais. Porque quem mais sofre com essas questões climáticas são as pessoas menos favorecidas. Né? As pessoas que estão à margem de direitos básicos, fundamentais, como saneamento. A gente tem aqui a questão da raça. As pessoas negras, a gente viu durante a pandemia, a gente viu durante as questões climáticas que as pessoas periféricas, a sua grande população são negras, são pardas, que sofrem com esses eventos. Né? Então, os problemas climáticos têm cor. Né? Vocês já fizeram essa relação? É super importante. Porque a gente não precisa falar de dados que estão fora do nosso estado. A gente está aqui, vivenciando isso. Sem infraestrutura e acesso à saúde, a população periférica ela fica cada vez mais distante dos seus direitos básicos. Né? Então, a gente está falando aqui de justiça climática, gente. Então, justiça, quando a gente ouve esse termo, justiça climática, é isso. Como que a gente vai fazer para resolver os problemas ambientais de tal forma que as pessoas em desequilíbrio social possam ser menos prejudicadas? Tá? Aí a gente também tem a questão social, né? Veja que as coisas se conectam. Eu estava falando de meio ambiente, de questões climáticas, ambientais, totalmente entrelaçado com as questões sociais. Né? Então, a gente tem aqui pessoas passando fome, taxa de desemprego sendo no Brasil colocando em destaque, pessoas em situação de rua, mercado de trabalho impõe barreiras para as minorias, índice de desenvolvimento humano, ou seja, a gente tem problemas de desemprego, falta de moradia, violência, criminalidade, dificuldade. Tudo isso vai culminar no quê, gente? Também problemas de saúde. Falta de acesso a ela. Né? Isso aqui é uma imagem no Brasil. Não sei se vocês... É muito famosa essa imagem. Tão famosa que instigou um artista, um fotógrafo, a tirar sobre essa mesma perspectiva de diferentes cidades, em outros países, em outros continentes. O que significa dizer que, infelizmente, não é algo só nosso. Então, a gente está falando de um problema global. A gente está falando, essencialmente, de um sistema em crise, que não tem um equilíbrio entre o desempenho econômico, o respeito com as pessoas e os direitos humanos e as questões do meio ambiente. É um modelo definitivamente falido. E aí é importante, a gente está falando de ESG, mas é importante saber que o que há por detrás dessas 3 letrinhas não é algo novo. Se a gente for ver lá o conceito do Triple Bottom Line, né, o tripé da sustentabilidade, aqui, de John Elkington, já traz esse conceito, né, de equilibrar questões econômicas, sociais e ambientais. Só que a grande mudança está aqui, gente. Quando a gente sai de uma teoria em que pensa só no desenvolvimento econômico, de gerar riqueza para os seus acionistas, e começa a entender que eu tenho que olhar além do meu negócio. Que o meu negócio só vai sobreviver se eu tiver um meio ambiente saudável. Se eu tiver pessoas saudáveis, a gente estava falando aqui de saúde mental, né, da NR1,
o quão importante isso é, mas, graças a Deus, eu trabalho com a perspectiva de empresas que já estão trabalhando há anos com essa temática, né? Então, é possível as empresas fazerem por intencionalidade. Porque o grande segredo da sustentabilidade é a intenção que você coloca nela. Essa intenção ser trazida para a sua estratégia. E essa estratégia ser implementada a partir de práticas diárias. Esse é o grande segredo. Então, a gente está falando aqui de uma trajetória da sustentabilidade em que veio... E o Brasil teve 3 momentos super importantes que trouxeram a temática da responsabilidade social corporativa para a discussão. Um foi o Rio 92, Rio +20, com forte participação das empresas, e a COP, né, recepcionando aí um evento super importante. Tá? Então, a lente econômica e a geração da riqueza. A gente só está, hoje, falando de problemas climáticos, de escassez de recursos, de mudança na nossa matriz energética. Por quê, gente? Porque a lente da riqueza precisa mudar. Então, a gente sai aqui de uma teoria de aumentar lucros para os seus acionistas, com a teoria de Milton Friedman, e, para complicar a minha vida, o nome deles é parecido. Edward Friedman veio com o conceito de que, não, a gente não pode gerar riqueza só para os acionistas, donos da empresa, porque esses não são os únicos donos da empresa. A gente precisa olhar para as partes interessadas no meu negócio, que é a teoria dos stakeholders, partes interessadas, né? E aí Larry Fink, que é um grande magnata aí do mundo do capitalismo, do mundo financeiro, ele disse, não, a gente precisa mudar a tônica dos negócios. A gente precisa ir para um capitalismo que seja mutuamente benéfico para o negócio e para as pessoas. Tá? E isso envolve o quê? Olhar para a minha cadeia de valor. Fornecedores, clientes, colaboradores, comunidade e meio ambiente. Tá? E é importante a gente trazer o conceito do desenvolvimento sustentável, que é sempre muito debatido nas empresas, no sistema público. A gente precisa promover o desenvolvimento sustentável, né, na academia. Mas de onde que vem isso? Vem de uma economia que já está exaurida. Porque esse relatório ele aponta essa incompatibilidade do desenvolvimento econômico com o uso dos recursos e com a situação das pessoas. Então, isso vem de uma tônica de produção e consumo insustentável. Que, se eu continuar nessa tônica, eu não vou deixar grandes coisas para as nossas próximas gerações. Eu sou avó da Helena, de 2 anos, eu me preocupo muito com o que a gente vai deixar para os nossos filhos e netos. A gente nem sabe como é que vai ser, né? Porque a gente não sabe nem como é que vai ser, como é que a nossa situação com todas essas mudanças, inclusive, né, com a questão tecnológica, como que isso vai ser as relações humanas e também trabalhistas, tá? Mas é muito importante, gente, e por isso que eu estou dividindo essa minha fala. Não gosto de chamar de palestra, porque eu não sou palestrante, assim, né? Mas eu gosto de trazer um pouco daquilo que o mercado está pedindo. Mas, antes de mais nada, é importante a gente nivelar um pouco do conhecimento. Vou ter uma água, gente, porque a minha garganta já está, essa semana. Que é muito comum, e está tudo certo, as pessoas acharem que ESG é o mesmo conceito de sustentabilidade, é o mesmo conceito de desenvolvimento sustentável. E não é. Tá? A gente tem aqui a sustentabilidade, que é, digamos assim, o compromisso de governos, empresas, sociedade civil, de juntos enfrentar esses desafios sociais, ambientais, de governança. Aí a gente tem sustentabilidade corporativa, que daí é uma exigência do mercado, de todos nós aqui, organizações. E ESG passa a ser, então, né, as diretrizes
desta sustentabilidade corporativa que eu vou colocar, traduzindo em práticas de negócio, traduzindo em estratégia, traduzindo em dia a dia, fazendo a tônica dos negócios mudar. O que é sucesso para o teu negócio? Além da sobrevivência financeira. É deixar um legado, né? É ter uma marca reconhecida que faça bem para a sociedade. Que não esmague os meus fornecedores, que não leve os meus colaboradores à insanidade, né? Então, isso que é sucesso nos negócios. E aí a gente tem aqui, né, que ESG nada mais é do que trazer critérios ambientais, sociais de governança, que devem ter, então, uma avaliação de risco. Hoje a gente estava falando aqui sobre a NR1, né? Então, assim, e quando a gente está falando de sustentabilidade corporativa, e principalmente gestão de impacto positivo, a gente precisa ter, gente, algo que é bem importante, a intencionalidade. Porque ou tu fazes por amor, ou em algum momento você fará pela dor. A NR1 é um exemplo disso. Né? A gente falou aqui um pouco antes. Então, por que eu não implementar a NR1, independente se ela vai vir em maio, agosto ou setembro? Por que eu não trago isso para a estratégia do meu negócio? Simplesmente porque eu quero ser uma empresa melhor para o mundo. E eu trago esse B aqui, que é de uma certificação que eu ajudo as empresas, que é para serem B, empresas benéficas, ou seja, é uma certificação B. Então, vocês têm alguns produtos que vocês podem comprar com... E vocês sabem que essas empresas elas vão ter essa visão sistêmica, com a intencionalidade de fazer aquilo, e não porque veio por coação. Tá? Então, ESG é isso, é colocar na estratégia, norteando os negócios. Então, tem que partir, a gente tem que partir de uma mudança de chave das nossas lideranças, dos nossos gestores. Tá? Então, ESG é uma nova forma de fazer gestão, de gerir os seus negócios, né? Olhando sobre o espectro de práticas empresariais responsáveis, nos 3 pilares, de governança, social e ambiental. Aqui a gente fala um pouquinho o que há por detrás, então, do A de ambiental, né? ESG é em inglês, Environment, Social and Governance, ou ASG em português. É reduzir e eliminar os impactos. Então, como é que eu começo? Sabendo onde eu estou. Né? Quais os impactos que a minha operação gera? Todos nós aqui geramos impacto negativo, tá, gente? Seja uma empresa sem colaborador ou grandes indústrias, grandes corporações. Ao acordar de manhã e ligar a luz do nosso quarto, a gente está gerando impacto negativo. Porque a gente está consumindo algum tipo de energia. Aí, o que eu vou fazer com isso? Eu vou botar uma placa solar, eu vou fazer um plano de redução da minha conta de luz. Aí eu começo a virar a chave do meu CPF. E se eu não tiver essa mentalidade dentro da minha casa, dificilmente eu vou levar para a minha empresa. Tá? Então, o que eu posso fazer para contribuir com esse pilar? O social tem a ver com as pessoas, promover qualidade de vida dentro e fora das organizações. Porque cultura organizacional não é aquilo que eu leio lá no Código de Ética. Cultura organizacional é aquilo que eu faço, mesmo que o meu gestor não esteja por perto. Então, eu não vou fazer aquela prática positiva só porque está no meu código de ética. É porque está na essência da minha empresa. Porque pode estar lá no código de ética, se você não mudar a mentalidade das lideranças e de suas equipes, gente, a gente vai ter greenwashing, a gente vai ter fazendo coisas só para buscar uma certificação, o auditor sai e depois eu volto tudo para o status quo. Ok? Dignidade, saúde, bem-estar e igualdade. A gente estava falando dos problemas sociais oriundos dos problemas climáticos. Isso tem a ver com a equidade, isso tem a ver com igualdade, isso tem a ver com problemas de diversidade. Tudo se conecta. E a governança, então, por que é um sistema ali, gente?
Porque isso não está dentro de um departamento. Isso não é lá da área de qualidade ou da área de RH. Isso tem que ser trazido de forma transversal nas organizações. Tá? Trazer processos de forma transparente, propósito e comportamento ético. E aqui eu trago um conceito, né, do próprio Sebrae. Para implementar a ESG é preciso criar um sistema de gestão, cooperação, equilíbrio e adequação. Então, a gente fala um pouquinho aqui de um equilíbrio. Todas as áreas da empresa precisam estar engajadas. A gente está falando de encadeamento produtivo. Não adianta eu ser uma empresa sustentável e contratar fornecedores que não sejam. Né? Então, eu preciso desse equilíbrio. E a gente está falando de adequação às mudanças, né? A mudança da cultura organizacional, que eu acabei de falar, transformação dos hábitos de consumo e poder de compra também dos clientes tem mudado, e também incorporar as questões sociais e ambientais em tudo. Eu vou pensar numa solução para a minha empresa, se for empresa de serviço, eu vou pensar num produto, eu já penso no produto para ele ser circular. O que eu vou fazer com o meu produto quando chegar no fim de vida útil dele? Tem que voltar para o ciclo produtivo, economia circular. Então, eu já tenho... Por isso que essa mudança de mentalidade ela tem que estar em todas as áreas da empresa. Por que ESG é importante? Diferencial competitivo. Certamente, isso vai gerar uma fidelização de cliente. Contratos de fornecimento de grandes empresas. A responsabilidade da cadeia de valor. Então, cada vez mais as empresas vão estar olhando para empresas sustentáveis. E, nesse sentido, os pequenos negócios, eles saem na frente porque é muito mais fácil a gente trocar, né, mudar muitos hábitos que já estão enraizados numa empresa menor do que as grandes corporações. A gente está falando de atrair potenciais investidores. A gente está aqui na sede da Sicredi. A Sicredi tem linhas específicas de financiamento e investimento sustentável para as empresas que já trabalham com isso. Reputação e imagem positiva. Atender compliance, reduz riscos de problemas jurídicos, trabalhistas e fraudes. Foi tratado aqui também na palestra anterior. Né? Acesso a créditos diferenciados. Gerar valor para as partes interessadas. E quando a gente está falando de gerar valor para partes interessadas, são todos, a comunidade onde eu estou inserida. Eu vou instalar uma nova unidade, um novo escritório. Eu tenho que pensar o que essa minha obra vai causar no entorno. Qual o impacto? E como que eu vou mitigar esses impactos? Vejo que a gente traz outras perguntas para o bojo da nossa gestão. Por isso tem que estar na estratégia. Por isso tem que estar no propósito. Por isso que precisa ser genuíno. E a atração de talentos. Hoje, a geração de hoje ela quer trabalhar por propósito. É um novo modelo de trabalho. São novas aspirações. A nossa época, a gente tinha outras. Não que eles não os tenham, mas eles vão trocar de empresa se não atingir o propósito de vida deles também. Então, como que a gente vai reter essa juventude, né? Trazendo propósito também para o negócio. Tá? Aqui a gente traz só alguns dados. 38% foi uma pesquisa feita em 2023 pela Amcham e pela Humanizadas, com as empresas na lista de Humanizadas. 38% relatam dificuldades em mensurar e monitorar indicadores de ESG. Então, super importante estipular alguns indicadores. Mas quantos que eu preciso ter, Rose? Como é que eu faço isso? Comecem por onde o braço de vocês alcança. Não adianta a gente instituir vários indicadores, vários processos que depois ali na frente não serão seguidos. 48% dos empresários acreditam que a capacitação é um fator crítico de sucesso. 53% afirmam que a sustentabilidade faz parte dos valores estratégicos. A gente também falou aqui, né, de estratégia, de valores, de propósito. 62% dos empresários incentivam a formação de capacitação de funcionários, que a gente vai estar vendo isso muito forte lá no S do ESG. Promovem políticas e práticas de reciclagem e reuso de materiais, e 54% das organizações possuem código de ética e política anticorrupção, muito forte no pilar de governança. Aqui a gente traz a norma, a PR 2030, né, que é uma norma, ela não é uma certificação, mas é uma norma que traz diretrizes bastante consistentes
e muito indicada assim, para pequenos, médios negócios, porque ela é bem de fácil aplicação. Então, eu sugiro quem é aqui empreendedor ou ligado às suas organizações, faça um diagnóstico com a PR 2030. Então, eu tenho que conhecer, né, as nuances do meu negócio, ter uma intenção estratégica, que eu comentei antes, fazer um diagnóstico, planejar, ter um plano de ação, implementar, ter indicadores e depois relatar e comunicar. Por que é importante relatar e comunicar? Porque vocês podem ser inspiração para outras empresas, para outras organizações, ao implementarem práticas sustentáveis. Então, aqui eu trago um exemplo, né, de como conquistar a governança. Então, serve para conquistar a credibilidade, mantendo a transparência, ter uma visão, ter um propósito, ter valores definidos, vão ser os norteadores para o teu negócio e para as práticas. Ter essa conduta empresarial, gente, vinculada a algumas normas, legislações, ou seja, cascatear isso em políticas, em manuais, em treinamento. E ter também, né, todo um processo que traga transparência e credibilidade. Ter um código de ética é fundamental para todas as empresas. Ter políticas, algumas políticas bem específicas, que todas as empresas precisam ter. Por exemplo, reclamação. Se algum consumidor do meu produto ou serviço, exemplo, que eu dizia até, inclusive, para os meus alunos, quando eu me vinculo a alguma instituição, eu deixo de ser a Rose Floriano, e eu passo a ser a Rose da Spiralis. Então, eu não carrego só o meu nome, eu carrego o nome da organização para quem eu estou, né, trabalhando. Se eu vejo alguém largando um cigarro, uma latinha, ou qualquer coisa que seja para fora do carro, e é de uma empresa, é a empresa que está sendo prejudicada. Para quem que eu vou reclamar? Então, é importante ter um canal de ética. Não preciso investir em canais específicos de empresas contratadas para isso. Basta vocês terem um e-mail lá no site, no Instagram de vocês, reclamações, aqui. Isso já atende a esse requisito de transparência. Dá espaço para que as partes interessadas possam levar o problema para a sua empresa. E depois ter um processo de o que fazer com essa informação. Ok, gente? É disso que a gente está falando aqui. É ter a intenção, estipular um processo, uma política e depois como fazer acontecer. Isso está dentro de governança. E aqui a gente traz alguns tópicos de como você pode desenvolver e enxergar isso nas organizações onde vocês estão. Seja que vocês vão verificar nos fornecedores de vocês. Hoje eu trabalho para o Sistema B também, né, que é uma certificadora, que é uma organização sem fins lucrativos que prepara as empresas para uma certificação, que é o selo B. Os novos padrões do Sistema B, ele traz que se você perceber que o teu cliente ele pode ser destrutivo para as pessoas e para o meio ambiente, que é a tua postura de não aceitar o cliente. De não aceitar esse negócio. É como a Mercury aqui, no Rio Grande do Sul, fez essa virada de chave. Há mais de 15 anos. Deixou de fornecer para alguns nichos de mercado. Por quê? Ele queria deixar um legado positivo. Isso é mudar a tônica dos negócios. Isso é redefinir o que é sucesso nos negócios. O social, então, é fortalecer os relacionamentos. Adianta eu estipular um plano de benefícios para os meus colaboradores se não é aquilo que eles precisam? Basta eu ter um plano de creche se a maioria dos meus colaboradores ou não tem crianças em creche ou não tem nem crianças. Eu vou pensar para o meu negócio benefícios que sejam aderentes às necessidades dos meus colaboradores. Isso é escuta ativa. Isso é gerar engajamento. E a partir do momento que tu tem escuta ativa dos teus colaboradores, aí você começa a mudar coisas lá dentro. Porque daí eles estão contigo. Isso vale para a comunidade. Adianta eu pensar em projetos sociais que não atendam a demanda da comunidade onde eu estou inserida, gente. Por isso que escutar as partes interessadas é um dos pontos principais. Outro ponto principal é ter a materialidade.
O que mais eu posso causar impacto negativo no meu negócio? Quais os temas materiais que eu tenho que atacar primeiro? Eu uso muitos recursos naturais, o que eu vou fazer para reduzir o consumo desses recursos? Eu gero muito resíduo, o que eu vou fazer lá na ponta, no desenvolvimento do meu produto, para não gerar resíduo ali na frente? Materialidade. Ok? E isso vale para os pilares sociais também. Tá? Então, envolve muito treinamento interno, capacitação, valorização dos colaboradores, ter a participação dos colaboradores também. Muitas empresas que eu assessoro, eles perguntam quais os projetos sociais que os colaboradores querem. Às vezes é a escola do próprio filho, gente. E eu preciso contratar alguém para fazer isso? Não, eu posso ter a contribuição do próprio pai que está lá se envolvendo com a escola. Então, eu estou impactando a família, eu estou impactando a comunidade, eu estou impactando, e isso gera engajamento. E aí o cara não vai trocar a tua empresa por R$50 de diferença de salário. Porque ele está olhando o valor lá na ponta. Isso é valor, é gerar valor. Isso é o conceito de valor compartilhado. Vejo que é bem diferente daquele conceito de geração de riqueza só para os acionistas. E aqui eu trago algumas práticas positivas. A ideia não é estressar cada uma delas, até porque esse material vai estar disponível para vocês, inclusive hoje, se vocês quiserem. O ambiental, então, é reduzir desperdícios de impactos negativos. A gente está falando aqui de reduzir impactos negativos, mas a gente já está ali na frente pensando, gente, numa economia regenerativa. Quem já ouviu falar disso? Economia regenerativa. É eu devolver para o meio ambiente, é eu devolver para a comunidade muito mais do que eu consumo. Se eu consumo no meu processo produtivo o equivalente a X número de árvores, eu vou lá e vou fazer reflorescimento 2 vezes mais. Um exemplo, né? Ou seja, regeneração do planeta, do sistema econômico. Tá? E necessariamente entra aqui, ó, gente, a questão de fornecedores, saber a procedência. Esse insumo, essa matéria-prima, ela vem de fontes renováveis, o fornecedor faz uso de mão de obra escrava. Como é que é o relacionamento desse fornecedor com seus colaboradores, com a sua cadeia produtiva também? Vejo que daí a gente vai nos diversos elos da cadeia. Também práticas positivas, aqui exemplos de como eu posso identificar e implementar dentro das nossas organizações. Aqui eu trago, né, para vocês terem acesso depois, essa plataforma do Sebrae, para fazer o seu diagnóstico. Então, governança e gestão social e ambiental. Então, o que é importante disso, gente? Que vocês passem a descortinar possibilidades. Aquilo que eu nunca tinha pensado para o meu negócio, numa simples pergunta, putz, nunca pensei nisso antes. Vou trazer isso, vou reunir a minha equipe, meus sócios, vou fazer um grupo focal com a comunidade para enxergar como que eu posso trazer isso para dentro do meu negócio que também satisfaça eles. Vocês estão entendendo que é uma mudança de mentalidade totalmente diferente de eu entrar para a minha empresa e pensar só em produção, produção, produção? Lucro, lucro, lucro. É ir além disso, gente. E aqui tem a plataforma do Sistema B, que é uma organização sem fins lucrativos. Ela já existe no Brasil há 15 anos. Nasceu lá em 2006, nos Estados Unidos, por 2 empreendedores, que, na época, eles já ofereciam até yoga para os seus colaboradores. E, depois que a empresa foi vendida, eles viram que aquelas práticas bacanas que eles tinham não continuaram. Um ano depois, não era mais a mesma empresa. E aí eles resolveram criar uma ferramenta de medição para que as empresas pudessem medir o seu impacto.
E nesse ano, em março, agora está mudando. Antes eram 5 pilares e agora a gente está medindo o desempenho das empresas em 7 dimensões. Então, são 7 dimensões de impacto, 39 requisitos e quase 130 sub-requisitos. Então, a gente tem ali requisitos que são específicos para empresas que não têm colaboradores, aí para empresas que têm colaboradores, para empresas pequenas, médias, grandes, extra-grandes e extra-extra-grandes. Porque pressupõe que as extras grandes têm um compromisso muito maior, então a exigência para uma certificação vai ser muito maior. Então, esta é a grande mudança que a gente tem com os novos padrões do Sistema B, que sempre tiveram 5 pilares e agora são 7. Vejam que as questões de pessoas, de direitos humanos, ela é tão importante que ela saiu do pilar colaboradores e clientes, que eram os 2 pilares, e ela veio aqui, gente, específico aqui, ó, trabalho justo, direitos humanos, justiça, equidade, diversidade e inclusão. Essas 3 aqui, ó, têm total relação com pessoas. E se a gente olhar lá os ODS, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente vai ver que a maioria deles, 8 deles, são vinculados a pessoas. E se a gente não tiver pessoas saudáveis, nosso negócio não existe. E é por isso que vocês estão aqui hoje, no final de 2 dias, escutando sobre ESG. Como que isso tudo se conecta? Eu já dei alguns spoilers aqui, mas como se conecta com o tema central desse seminário, né? E com as pautas que a gente trouxe. Essa pesquisa fresquinha de 2025, ela fala o seguinte: é um relatório mundial que traz os determinantes da equidade social vinculada à saúde. Então, a gente tem aqui, pessoal, ó, injustiça social continua a matar em grande escala, tanto em países de alta quanto de baixa renda, enquanto o mundo falha em combater as causas profundas dos problemas de saúde. As desigualdades em saúde são diferenças evitáveis. Se é evitáveis, cada um desta sala aqui tem a sua participação. A equidade em saúde é do interesse de todos, gente. De todos. E não é à toa que vocês estão aqui nesse seminário tratando sobre temáticas de saúde. Instituições, né, com interesses variados, mas trabalhando de forma coletiva para exaltar um tema tão importante. E aqui a gente tem alguns relatos. Tem em vídeo isso aqui, depois vocês podem ter acesso. Aqui tem um... Só vou dar uma lida em 2 deles. A expectativa de vida de Lucy depende de moradia segura e estável, educação, trabalho digno, renda e seguridade social. Viver uma vida longa e saudável exige que governos, instituições e comunidades trabalhem juntos pela equidade em saúde. Não são os genes de Kamal que, em grande parte, determinarão sua saúde. Sua saúde depende de ar puro, educação, acesso a cuidados médicos acessíveis. A discriminação também desempenha um papel importante. A expectativa de vida dos povos indígenas é reduzida em décadas. Mas isso pode mudar quando a ação for ampliada e agirmos juntos. A gente está falando aqui de raça, de etnia, de desigualdades sociais, que prejudica, né, a expectativa de vida. Então, isso a gente traz, conectando, então, com a Agenda 2030. Por que a gente falou um pouquinho antes sobre esses temas, né? A gente tem poucas pessoas que conhecem sobre a Agenda 2030, e isso é pauta de estratégia da maioria das empresas. Então, é importante a gente, sim, discutir em fóruns como esse. Tá? Aí a gente tem aqui, ó, promoção e saúde e prevenção. Então, esse evento aqui hoje, e o público que está aqui, diretamente relacionado com a ODS 3, que é saúde e bem-estar. Fortalece a atenção primária, reduz drasticamente a incidência de doenças evitáveis, redução das desigualdades ODS 10,
Ética e confiança social, ou seja, aplicar princípios éticos fortalece a credibilidade de todo o sistema de saúde, ODS 16. Dentro do processo de conscientização e sustentabilidade, educação e alfabetização, diretamente relacionado ao ODS 4 e 6, consumo e produção conscientes, responsáveis, ODS 12, ou seja, promove o uso consciente de medicamentos e a gestão eficiente dos recursos de saúde, conexão de saúde e clima, ODS 13, incentiva práticas sustentáveis ao reconhecer os impactos diretos do meio ambiente na saúde humana. Então, a gente relacionou aqui tudo que tem a ver com os diferentes elos da cadeia da saúde, como podem contribuir também com a Agenda 2030. E aqui, como que a gente fala, né, de uma dimensão, sob o ponto de vista de uma estratégia integrada, né? Como que a saúde integra as 3 dimensões do ESG, o ambiental, pensando numa saúde planetária, foco na sustentabilidade ambiental com base na saúde global, social, equidade da saúde, promove acesso justo e tratamentos igualitários para toda a sociedade, e a governança, né, que tem a ver com a confiança institucional, fortalecimento de transparência e da ética para gerar credibilidade no setor. Então, como que, do ponto de vista, né, da área de saúde, prescrição consciente, menos resíduos farmacêuticos, redução dos desperdícios em serviços da saúde, educação sobre impactos ambientais na saúde, a integração com o conceito de One Health, cujo papel é proteger a saúde além do corpo humano. O social, né, atendimento humanizado, redução dos vieses de discriminação, ampliação do acesso, educação em saúde, defesa de políticas públicas inclusivas, saúde mental dos profissionais. Qual é o papel? Garantir dignidade e equidade. E, por governança, então, a ética profissional, transparência, compliance, gestão de conflito e uso de ética de dados e tecnologia. A gente também falou de tecnologia aqui, a gente também falou de uso de IA aqui. Como que a gente vai tratar esses dados, né? Então, está dentro do papel, sustentar a confiança social no sistema de saúde. E aqui, indicadores que a gente pode ter. Tá? Quais os indicadores que eu vou trazer para a minha gestão que estão dentro do pilar? E aí? Depois de tudo isso que vocês ouviram nesses 2 dias de seminário, e fechando com a pauta de ESG, que traz essa responsabilidade para cada um de nós, como é que vai ser o nosso comportamento? Qual é o tipo de direcionamento que eu vou dar para os meus negócios? Qual é o tipo de direcionamento que eu vou dar para a minha tomada de decisão como gestor, como colaborador das instituições? E aí? Porque nós temos um papel fundamental. E o nosso papel ele pode ou agravar o problema, ou nós sermos agentes de transformação, gerando impacto positivo por onde nós estivermos. Gerando impacto positivo através das organizações pelas quais a gente responde. E aí eu deixo 2 mensagens aí para a gente refletir e vocês saírem pensando em mim. Não existe saúde de qualidade em instituições frágeis, nem bem-estar em um planeta doente. O setor que salva vidas também precisa reduzir impactos. ESG na saúde é alinhar. Cuidado com responsabilidade sistêmica. Muito obrigada. Obrigada pela apresentação. Convidamos para a entrega de um mimo em nome do Previpel, Cláudia Beatriz Neto Correia, presidente do Conselho Fiscal.